Olá a todos e todas, meu nome é Luciano Feijão, eu sou professor, ilustrador e artista visual. Estou aqui gravando esse vídeo para o Sesc Convida para apresentar uma série de desenhos inéditos chamados Anti-Anatomia. Mas antes de falar sobre Anti-Anatomia, sobre o que é essa série, é importante dizer que eu venho produzindo exposições, mostras individuais e coletivas há um tempo já, como desenhista e como gravurista. Mas desde 2016 eu venho me dedicando ao tema da negritude, que envolve falar sobre homens e mulheres negras escravizados, falar sobre o racismo brasileiro, a atualidade desse racismo, a produção de uma subjetividade racista. E essa série nova, chamada Anti-Anatomia, faz parte desse processo. Eu comecei a trabalhar temas a respeito da negritude desde 2016, com uma exposição chamada Torções. Desde então, tudo que eu tenho feito em desenho tem tocado nesse tema. A série Anti-Anatomia, que eu vou apresentar para vocês agora, ela é uma pesquisa nova, inédita. Eu vou apresentar aqui os primeiros resultados desse trabalho e vou explicar um pouco para vocês do que se trata a Anti-Anatomia. Bom, a Anti-Anatomia, na verdade, ela é um desdobramento de pesquisas anteriores que eu fiz a respeito da escravidão brasileira, numa exposição chamada Torções, que eu trabalhei com corpos negros deformados, para falar sobre uma desobjetificação do corpo negro. Depois eu fiz uma exposição chamada Amas, Fisionomias e Desmembramentos, que falava sobre as escravas amas de leite, e problematizei um quadro da Tarsila do Amaral chamado A Negra. E essa série nova, que é a Anti-Anatomia, ela é uma série que é, na verdade, um desdobramento de tudo aquilo que eu venho pesquisando a respeito da população negra. Eu, como artista negro, eu acredito que eu tenho essa obrigação, digamos assim, né? Eu faço, então, desse meu trabalho como desenhista, como artista visual, desde 2016, eu construo esses desenhos a partir de uma proposição política. Essa proposição política é justamente abrir um ponto de discussão a respeito do racismo brasileiro e a respeito da presença de artistas, homens e mulheres negros no campo da arte. A Anti-Anatomia, ela vai corresponder a esses anseios, né? Bom, é importante dizer que os trabalhos estão em pleno desenvolvimento. O que eu vou apresentar aqui são, digamos, os primeiros resultados gráficos dessa investida nessa pesquisa a respeito da Anti-Anatomia, mas é interessante explicar para todo mundo o que seria uma anti-anatomia de fato. Bom, vocês vão ver no desenho, mas é importante dizer que anti-anatomia, na verdade, fala sobre uma luta antirracista. Eu entendo que para criar uma luta antirracista, essa luta precisa ser anti-anatômica. O que significa isso? Bom, logo após a abolição da escravidão brasileira, final do século
XIX, a população negra foi colocada à margem, né? Não havia nenhum tipo de política pública que pudesse dar dignidade a essa população liberta, né? E, ao mesmo tempo, havia um projeto de branqueamento do país. Esse projeto de branqueamento ele era fundamentado a partir de pressupostos científicos, biológicos e anatômicos. A eugenia, que foi praticamente uma política de Estado, ela foi desenvolvida a partir de uma série de digamos, afirmações muito baseadas em questões biológicas, em questões de hereditariedade, em questões de miscigenação, né? Tudo isso era colocado em questão para que justamente pudesse ter um projeto de país branco. Então a eugenia, que foi, de certa maneira, algo incorporado pelo Estado, ela desfavorecia a população negra. Ela colocava a população negra à margem, colocava a população negra nas periferias e, por que não, também como um projeto de aniquilamento. Quando eu faço um empreendimento numa luta antirracista, essa luta precisa ser anti-anatômica porque eu estou indo na contramão dessa oficialidade, dessa normatização, que está muito ligada aos pressupostos científicos, biológicos, anatômicos. Então, se eu vou falar sobre uma luta antirracista, a luta da população negra, essa luta precisa ser anti-anatômica, ou seja, o discurso gráfico empreendido, né, os desenhos, essa produção gráfica, essa produção de imagem que eu resolvo desenvolver, ela está muito ligada a corpos que não correspondem a nenhuma diretriz normativa. São corpos deformados, porque eu entendo que é na deformação que você cria um embate com aquilo que é normatizado. É na deformação que eu crio um embate com aquilo que é rígido, né? Com aquilo que é considerado normal, considerado socialmente privilegiado, né? É esse embate entre aquilo que é não oficial com aquilo que é oficial. E esse embate se dá entre um pensamento anti-anatômico, uma proposta anti-anatômica, contra uma proposta anatômica, normatizadora, reguladora. Esse é o ponto de encontro. Então, se existe uma luta antirracista, essa luta ela precisa ser anti-anatômica, porque é na deformação do corpo que a gente encontra esse ponto de inflexão onde o próprio corpo deformado vai dar conta desse discurso. Isso é muito interessante de dizer, assim, porque eu entendo, enquanto um homem negro, né, uma pessoa negra, um artista negro, eu entendo que essa luta ela precisa passar por um lugar onde exista a dúvida, né? Onde exista, na verdade, uma série de questionamentos para que a gente possa discutir justamente
esse tipo de normatização que faz com que o Brasil tenha um projeto moderno de branqueamento. Eu acho que quando eu mostrar os desenhos, isso vai ficar um pouco mais evidente, né? A ideia é fazer com que a anti-anatomia seja uma proposta de luta antirracista mesmo, né? Sem querer ficar me repetindo, mas é interessante mostrar que é na deformação que a gente encontra a potência necessária, uma potência de luta, né? É na deformação que a gente precisa evidenciar esse ponto de inflexão, né? É na deformação que a gente precisa criar um contraponto radical à normatização, né? Então, a série que eu vou apresentar aqui, ela fala muito, ela evidencia, digamos assim, ela fala muito sobre essa deformação, né? E nesse primeiro momento eu resolvi criar uma deformação no discurso, porque existe o discurso oficial e existe o discurso anti-anatômico. E esse discurso anti-anatômico, ele só é possível a partir de uma boca anti-anatômica. E essa boca anti-anatômica nada mais é do que uma ideia de lábio leporino, né? Esse lábio deformado, esse lábio que não se configura dentro de uma certa ordem biológica, anatômica. Então o discurso antirracista, ele só é possível a partir dessa boca, né, que pronuncia esse discurso, e essa boca precisa dar conta desse discurso anti-anatômico, então ela mesma é uma boca anti-anatômica, ou seja, um lábio leporino. Então eu fiz uma série de 5 desenhos inéditos, que eu estou mostrando pela primeira vez, e a gente vai discutir um pouco mais a partir de agora, vendo os desenhos. Bom, pessoal, aqui eu apresento essa série de desenhos, né? Eu vou chegar um pouco mais perto aqui para vocês poderem ver os detalhes. Esses desenhos, eles têm 9,5, 96 centímetros por 66 centímetros de largura. 96 centímetros de altura por 66 centímetros de largura. Certo? Quando eu falo de uma boca anti-anatômica, eu me refiro a essa ideia de lábio leporino. Tem uma coisa muito interessante nesse processo, que é o uso dos materiais. Aqui eu usei bastão de óleo, giz pastel oleoso, giz pastel seco, tinta guache branca e nanquim. Eu gosto muito de usar esses materiais. Eu acho que tem um resultado muito bom, muito eficaz. E eu entendo que a escolha dos materiais também tem que estar aliada ao discurso que eu quero colocar nesses desenhos, né? Eu tenho um jeito de desenhar que mostra a imagem de maneira muito escultórica. Eu tento evidenciar a tridimensionalidade dessa imagem, certo? E os materiais condizem com essa expectativa. Vou chegar um pouco mais perto para vocês terem uma noção melhor da presença desses materiais e de como o desenho ele é caracterizado por essa tridimensionalidade. E eu acho que o resultado gráfico fica muito eficiente por conta do discurso que eu quero colocar nesses desenhos. Aqui um segundo desenho, também a ideia de lábio leporino presente. Certo? Aqui eu usei esse bastão de óleo vermelho, usei nanquim, giz pastel oleoso, giz pastel seco. Então,
O que está em jogo aqui é justamente essa presença do lábio leporino para poder evidenciar um discurso antirracista. Uma boca antianatômica, a partir de uma boca antianatômica é possível criar um discurso antirracista. Ou seja, uma boca que não respeita nenhum, digamos, pressuposto biológico, anatômico, perfeito, normatizado. Certo? Vou chegar um pouquinho mais perto para vocês verem os detalhes. Aqui nesse desenho, especificamente, eu usei um material alternativo, eu usei Gillette nanquim. Vocês podem ver mais perto nos detalhes. A boca. Certo? Aqui já é um desdobramento dessa série. Um desenho também feito com materiais alternativos. Um desenho feito com escova de dente nanquim, mas ainda evidenciando o lábio leporino. Olha como é que o volume fica bem evidente aqui também. Então tudo que eu falei a respeito de antianatomia, ele vai se traduzir a partir desses desenhos, que ainda são as primeiras tentativas de tornar esse conceito algo que seja relevante graficamente, né, a partir desses desenhos. Certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa, como eu disse, essa é uma pesquisa ainda em andamento. Eu ainda vou produzir muito mais coisa. A ideia é poder ter muito mais desenhos que possam realmente definir melhor esse conceito de antianatomia. Mas é isso, assim, eu faço desse trabalho uma proposição política. Então, é preciso tornar esse desenho porta-voz dessas minhas intenções, né? Fazer com que esse trabalho seja também, além de um trabalho plástico, que envolve muitos materiais, que envolve uma técnica de desenho, mas que ele também precisa corresponder a uma luta antirracista, né? Para que isso possa ser discutido nos espaços de arte, no campo da arte, e que possa ser discutido entre os espectadores que vão ter acesso a esses trabalhos, começando por vocês que estão assistindo esse vídeo, certo? Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas, espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima ocasião. Obrigado ao Sesc, né, e tchau, tchau. Obrigado.